Marta levantou-se devagar, sentindo a rigidez nos ombros que vinha de noites mal dormidas. Não havia pressa naquele instante, pelo menos não até ouvir o grito que atravessou o ar e partiu seu coração em 1000 pedaços. Não, não pode ser, murmurou correndo pelo corredor estreito, tropeçando no tapete gasto. A cozinha estava vazia. O café ainda esfriava na xícara que ela deixara sobre a mesa. Mas algo estava terrivelmente errado. E então ouviu novamente, vindo do telefone que pulsava em sua mão, uma voz oficial, fria, que parecia sugar o ar ao redor. Senhora Marta, aqui é da delegacia. Seu irmão sofreu um acidente ontem à noite. Infelizmente, ele não resistiu. Marta sentiu o chão sumir sob seus pés. O corpo tremia, mas não era de frio. Era o choque, a incredulidade. Ela mal conseguia pensar. O irmão dela, que sempre fora tão forte e cheio de vida, agora estava morto. E com ele deixou os gêmeos, apenas com 6 anos, órfãos de pai. Mas antes de continuar, comente aí de onde você está nos acompanhando. É importante, muito importante. E claro, se inscreva no canal para que essa história chegue a ainda mais pessoas. Ela desceu correndo as escadas até o quintal, onde a brisa fria da manhã misturava-se ao cheiro de terra molhada. Sentou-se no degrau do alpendre, os dedos apertando o telefone como se de alguma forma pudesse puxar a vida de volta para quem se fora. O que vou fazer agora? Murmurou para si mesma, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosas. A vida de Marta sempre fora simples, mas estável dentro de suas possibilidades. Trabalhava como costureira e cuidava de sua própria casa com disciplina e esforço. Não tinha filhos, não tinha marido, não tinha grandes responsabilidades, até aquele momento. Agora, de repente, o peso do mundo parecia se apoiar sobre seus ombros frágeis. Ela sabia que poderia recusar. Poderia dizer aos oficiais: não posso cuidar das crianças, encontrem alguém mais. Mas cada vez que olhava para os rostos dos gêmeos, lembrava das risadas que ecoavam pela casa, das pequenas mãos que sempre a abraçavam, e algo dentro dela se recusava a desistir. Ela não podia virar as costas para eles. Naquele dia, Marta deixou de ser apenas uma mulher solteira e simples. Ela se tornou guardiã de 2 vidas frágeis, tão dependentes dela quanto uma planta do sol da manhã. E naquele instante, não importava o cansaço ou a insegurança. Ela sabia que teria que aprender a ser forte, muito mais forte do que jamais imaginara. As primeiras semanas foram um turbilhão. Os gêmeos, Pedro e Lucas, não entendiam completamente a morte do pai. Perguntavam incessantemente por que ele não vinha buscá-los, por que a mãe deles não podia aparecer para consolá-los. Marta respondia com honestidade, mesclada à suavidade, tentando preencher a ausência de uma forma que parecesse possível para crianças de 6 anos. Ele nos ama, está no céu, mas agora é minha vez de cuidar de vocês, dizia, tentando traduzir para palavras simples algo que ela mesma mal compreendia. A casa pequena precisou se adaptar rapidamente à nova rotina. Antes, Marta só precisava cuidar de si mesma, mas agora havia roupas para lavar, lanche para preparar, tarefas escolares para acompanhar. As manhãs se tornaram corridas, os dias se estenderam em noites longas, e o corpo dela, outrora descansado, começou a sentir o peso de noites sem dormir. O bairro olhava com curiosidade e às vezes com julgamento. Vizinhos comentavam: ela é boa, mas será que vai dar conta? Palavras que martelavam em sua mente, mas que Marta sabia não ter importância. Importava apenas o que ela fazia dentro de casa, não fora. No começo, os gêmeos choravam todas as noites, às vezes acordando gritos e soluços que rasgavam a madrugada. Marta segurava os corpos pequenos, embalando-os, repetindo palavras de conforto até a voz ficar rouca. Sentia dores que não tinha nome. Dor física, sim, mas também uma dor emocional intensa, uma mistura de medo e amor que nunca tinha experimentado antes. Com o tempo, pequenos momentos de ternura começaram a surgir. Pedro, o mais velho por apenas alguns minutos, começou a se apoiar em Marta quando caía ou se machucava. Lucas, mais quieto, olhava para ela com olhos curiosos, absorvendo cada gesto, cada palavra, como se ela fosse o ponto fixo de um mundo que havia desmoronado. Marta descobriu habilidades que nem sabia que tinha. Aprendeu a preparar comidas simples que os gêmeos realmente gostassem, a costurar roupas remendadas, a encontrar tempo para brincar, mesmo quando o cansaço a dominava. E, acima de tudo, aprendeu a ouvir,
Cada pequeno comentário, cada pergunta inocente era uma janela para a alma das crianças. Mas nem tudo era amor e ternura. A realidade da vida apertava constantemente. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel, comprar comida e roupas, quanto mais investir em educação ou lazer. Marta começou a trabalhar mais horas, às vezes à noite, fazendo costuras e consertos de última hora. A pressão parecia insuportável. Mas cada sacrifício valia a pena ao ver os gêmeos crescerem um pouco mais confiantes, um pouco mais felizes. Um dia, Pedro se aproximou dela enquanto ela passava a roupa. Tia Marta, o papai ia gostar de ver a gente assim, né? Ela engoliu o choro e sorriu, apertando a mão dele. Ia sim, Pedro. E ele ficaria orgulhoso de vocês dois todos os dias. Aquela simples conversa marcou algo dentro dela. Não era só amor pelo que estava fazendo, mas um compromisso silencioso, uma promessa. Ela estaria lá, acontecesse o que acontecesse, mesmo que a vida fosse dura. Enquanto os meses se transformavam em anos. A casa que antes parecia pequena demais para um adulto, agora transbordava de risos, choros, aprendizados e pequenos dramas infantis. Marta conheceu cada detalhe das crianças, os medos que não diziam em voz alta, os sonhos que sussurravam ao dormir, os segredos que confiavam apenas a ela. Cada descoberta aumentava sua responsabilidade, mas também o amor que sentia. O acidente que mudou tudo não a havia destruído. Pelo contrário, abriu espaço para que Marta se tornasse mais forte, mais paciente e mais completa. A vida não seria fácil, mas ela descobriu algo profundo, que cuidar de alguém com dedicação absoluta podia ser a forma mais pura de amor que existia. Naquele primeiro capítulo de suas vidas compartilhadas, Marta aprendeu algo que ninguém jamais poderia ensinar em palavras, que a coragem não é ausência de medo, mas continuar quando tudo dentro de você diz para desistir. Que a força verdadeira se manifesta quando o mundo parece desabar e que o amor pode nascer de formas inesperadas, mesmo nos momentos mais dolorosos. E assim começou a história de Marta e dos gêmeos. Uma história que, mesmo repleta de dificuldades, carregaria em si a promessa de esperança, resiliência e amor incondicional, um amor que cresceria a cada dia, moldando vidas e corações para sempre. O despertador tocou cedo como sempre, mas naquela manhã o som parecia mais pesado do que de costume. Marta levantou-se, esticou os ombros doloridos e respirou fundo. Cada músculo do corpo protestava, das horas em pé costurando e das manhãs corridas tentando organizar tudo antes que os gêmeos acordassem. Pedro e Lucas ainda dormiam, enrolados em cobertores que carregavam o cheiro de suas pequenas vidas, misturados ao perfume de mãe que nunca tiveram. Marta os observou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade apertando o peito. Cada um deles era agora todo o seu mundo, e ao mesmo tempo, todo o seu desafio. A rotina começou a se estabelecer de forma instável. Preparar o café da manhã, vestir as crianças, organizar a casa e ainda conseguir algum trabalho para o sustento parecia uma coreografia impossível de aprender. Um simples erro, como esquecer de colocar água no leite ou perder um sapato, podia se transformar em uma manhã inteira de lágrimas, gritos ou frustração. Tia Marta, cadê meu sapato? Pedro reclamou logo ao acordar, com o rosto amassado pelo sono. Marta suspirou, sentindo uma pontada de exaustão, mas também de ternura. Está aqui, Pedro. Vamos calçar e tomar café antes de tudo, certo? Os pequenos, embora confusos com a perda do pai, tinham uma energia que era difícil de acompanhar. Lucas, mais quieto e introspectivo, observava tudo com olhos atentos, como se tentasse entender cada gesto de Marta. Pedro, por outro lado, era inquieto, perguntava incessantemente sobre o que havia acontecido com o pai, com sua mãe, com a vida que de repente parecia tão diferente. O dia começou com pequenas batalhas. Enquanto preparava o café, Marta tentava manter os dois sentados à mesa, mas Pedro queria brincar com os brinquedos no chão e Lucas se recusava a comer a torrada. Era preciso paciência, estratégia e, acima de tudo, equilíbrio entre firmeza e afeto. Cada vitória, mesmo que mínima, era celebrada silenciosamente. Uma colher de cereal terminada, um sapato encontrado, uma pequena risada que quebrava a tensão. Após o café, Marta precisava levá-los para a escola. A caminhada até lá era curta, mas cheia de obstáculos. Pedro discutia com outros alunos por qualquer coisa pequena. Lucas se escondia atrás dela sempre que um desconhecido se aproximava. Marta sentia a responsabilidade dobrar a cada passo.
No entanto, no fundo, havia algo que a motivava, a sensação de que, se ela falhasse, ninguém mais cuidaria deles com tanto amor. O trabalho dela como costureira também era desafiador. Entre entregar roupas consertadas, fazer novos pedidos e atender clientes exigentes, ela precisava encontrar tempo para checar os deveres de casa, preparar almoço e manter a casa minimamente organizada. Muitas vezes, sua própria refeição era improvisada ou deixada de lado. E ainda assim, Marta não se queixava. O cansaço fazia parte da vida que ela escolheu aceitar. Ou melhor, que a vida escolheu para ela. Uma tarde, enquanto dobrava roupas lavadas, ouviu o som das risadas dos gêmeos no quintal. Parou por um instante, permitindo-se sorrir. Havia algo quase mágico naquele som. Lembrava-a de que, apesar de tudo, havia alegria naquela casa, e que pequenas conquistas podiam superar qualquer dificuldade. Pedro tentava ensinar Lucas a andar de bicicleta, e Lucas ria mesmo quando caía, levantando-se novamente com determinação. Marta observava, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Cada queda podia ser perigosa, mas cada risada era vitória. No entanto, nem tudo era leve. Uma semana depois, Marta recebeu a primeira cobrança inesperada de uma conta médica do irmão falecido. Não havia como pagá-la imediatamente, e o medo de perder a estabilidade financeira começou a pesar sobre ela como uma nuvem escura. À noite, sentou-se sozinha na sala, as mãos trêmulas segurando a xícara de chá que esfriava rapidamente. Eu consigo. Preciso conseguir. Murmurou para si mesma, tentando transformar o medo em força. Foi nesse período que Marta começou a notar pequenas mudanças nos gêmeos. Pedro, embora travesso, começou a entender quando ela explicava que certas coisas eram importantes. Lucas, mais introspectivo, começou a mostrar sinais de confiança, compartilhando segredos que antes guardava só para si. Esses pequenos progressos se tornaram pequenas vitórias emocionais para Marta, lembrando-a de que o amor e a paciência podiam superar barreiras aparentemente intransponíveis. Os vizinhos, que antes observavam com curiosidade, começaram a se aproximar discretamente. Alguns ofereciam ajuda simples, uma sobremesa extra, roupas usadas, palavras de encorajamento. Marta, orgulhosa, mas desconfiada, aceitava apenas o que podia sem comprometer sua independência. Ela não queria depender de ninguém, mas também sabia que aceitar ajuda não diminuía seu esforço ou sua dedicação. As noites eram sempre as mais difíceis. Após colocar os gêmeos na cama, Marta sentava-se à mesa, contando as finanças, planejando refeições e ajustando cada detalhe do dia seguinte. Muitas vezes ela chorava sozinha, misturando tristeza com cansaço, mas sempre terminava com uma sensação silenciosa de propósito. Ela não era apenas responsável por si mesma. Agora carregava a vida de duas crianças em suas mãos. Em uma noite particularmente fria, enquanto Pedro e Lucas dormiam, Marta refletiu sobre como a vida mudara em apenas algumas semanas. Antes, sua maior preocupação era organizar sua rotina e pagar suas próprias contas. Agora, cada decisão tinha repercussões profundas na vida de outros dois seres humanos. E apesar do medo, ela sentiu algo que não podia ser ignorado: a certeza de que estava exatamente onde precisava estar. Eu não vou falhar com eles, sussurrou, quase como uma oração. Naquele primeiro mês, Marta aprendeu muitas coisas que não estavam nos livros ou nas instruções de mães ou cuidadoras. Que paciência não é apenas esperar, mas compreender. Que força não é apenas resistência física, mas emocional. E que amor não é só carinho, mas também sacrifício e constância. Cada pequeno passo que dava era um tijolo na construção de um lar, de uma família que, embora improvisada, era real e preciosa. Marta percebeu algo importante. A vida que ela havia conhecido até então não existia mais. Ela estava em um caminho desconhecido, cheio de desafios, incertezas e responsabilidades. Mas ao olhar para os rostos adormecidos de Pedro e Lucas, sentiu uma paz silenciosa. Talvez não fosse a vida que ela planejou, mas era a vida que importava. E naquele instante, Marta soube que estava pronta para dar os primeiros passos de uma longa jornada. Uma jornada que exigiria coragem, mas que também prometia recompensas que nenhum esforço humano poderia medir. O sol ainda não havia surgido totalmente, mas Marta já estava de pé, preparando o café da manhã para os gêmeos. O aroma do pão recém-assado e do café quente era o primeiro conforto da manhã. Mas por trás dele havia cansaço, dor nos ombros e a sensação constante de que o tempo nunca era suficiente. Cada manhã era uma corrida silenciosa, um teste de paciência e resistência.
Pedro, já desperto, sentava-se à mesa e mastigava o pão apressadamente, enquanto Lucas ainda sonhava em voz baixa, enrolado no cobertor. Marta olhava para eles e sentia uma pontada de orgulho, mas também de preocupação. Pequenas vitórias, como conseguir que todos comessem juntos, sem chorar ou discutir, eram conquistas que precisavam ser celebradas em silêncio, pois o dia só começava de verdade depois que as crianças saíam para a escola. Ela havia aprendido rapidamente que não podia reclamar. O mundo ao redor não esperava que ela tivesse tempo ou descanso. A vizinhança, embora curiosa, muitas vezes criticava seu esforço. "Não sei como você consegue cuidar de 2 sozinhos", diziam algumas, enquanto outras olhavam de lado, desconfiadas. Marta, no entanto, sabia que a única opinião que importava era a das crianças. E elas, mesmo sem saberem explicar, já a amavam profundamente. A cada passo da rotina, Marta sentia o peso de sua escolha. Vestir, alimentar, limpar, trabalhar, cada ação era uma prova de força física e emocional. Não havia espaço para distrações ou indulgências. Ela fazia o que precisava ser feito, mesmo que isso significasse abrir mão de suas próprias necessidades. Cada refeição perdida, cada noite sem dormir, cada hora de descanso sacrificada, era um tijolo na construção do futuro das crianças. Apesar do cansaço, havia momentos de ternura que tornavam tudo suportável. Pedro, por exemplo, começou a chamar Marta de tia, mas com um carinho que mostrava mais do que palavras. Lucas, silencioso e observador, segurava sua mão às vezes, como se soubesse que ela era a âncora de sua vida. Esses gestos, por menores que fossem, davam a Marta uma força silenciosa que nenhuma dificuldade podia apagar. O trabalho de costureira continuava sendo a principal fonte de renda. Ela passava horas curvando-se sobre tecidos, ajustando roupas, costurando detalhes minuciosos que exigiam concentração absoluta. Mas, ao mesmo tempo, precisava estar atenta às necessidades das crianças. Um simples descuido podia causar acidentes, e Marta aprendeu a estar em 2 lugares ao mesmo tempo, presente no trabalho e presente para os filhos. Os dias se tornaram uma mistura de rotina e improviso. Marta descobriu que cozinhar para crianças era uma arte sutil, que exigia paciência e criatividade. Pequenos pratos precisavam ser nutritivos e apetitosos, e ao mesmo tempo rápidos de preparar. As noites, por sua vez, eram preenchidas com leituras antes de dormir, pequenas conversas sobre o dia e tentativas de ensinar valores e disciplina sem recorrer à severidade. Mas a vida não era apenas rotina. Um dia, Pedro trouxe da escola uma medalha de participação em uma atividade de artes. Lucas, tímido, olhou para ela com orgulho ao perceber que o irmão havia sido reconhecido. Marta segurou as mãos dos dois e sentiu uma emoção que não cabia em palavras. Cada pequeno sucesso era uma vitória coletiva, um lembrete de que seu esforço não era em vão. Ainda assim, havia dias de frustração. Quando Pedro discutia com colegas ou Lucas se fechava em silêncio, Marta sentia uma pontada de impotência. Era difícil saber se estava fazendo o suficiente, se estava acertando ou se poderia melhorar. A dúvida era constante, mas nunca paralisava suas ações. Ela aprendeu a confiar em sua intuição, a agir com firmeza quando necessário e a oferecer carinho incondicional, mesmo diante de comportamentos difíceis. A vizinhança começou a perceber a dedicação da mulher. Algumas pessoas discretamente ofereciam ajuda, roupas usadas, pequenas quantias de dinheiro ou até palavras de incentivo. Marta aceitava apenas o que podia, sem comprometer sua independência, mas o gesto fazia seu coração se aquecer. Ela não queria depender de ninguém, mas também começou a entender que a força não vinha apenas da resistência solitária. Às vezes, vinha do apoio silencioso daqueles que reconheciam seu esforço. Uma tarde, após um dia particularmente exaustivo, Marta sentou-se no quintal, observando os gêmeos brincarem. Pedro tentava ensinar Lucas a andar de bicicleta sem rodinhas. Cada queda era seguida por lágrimas rápidas e pequenos soluços, mas também por risadas e encorajamento. Marta percebeu que a paciência e o amor que dedicava diariamente estavam moldando não apenas suas vidas, mas o caráter das crianças. "Lucas, você consegue. Levante e tente de novo." Pedro incentivava o irmão, enquanto Marta assistia emocionada. Naquela mesma tarde, uma conta inesperada chegou pelo correio. Despesas médicas de uma consulta antiga do irmão falecido. Marta sentiu o peso da responsabilidade financeira ainda mais intensamente. Mas em vez de se desesperar, respirou fundo e começou a reorganizar o orçamento, cortar gastos e buscar alternativas.
Era exaustivo, mas cada desafio reforçava sua determinação. O vínculo entre ela e os gêmeos crescia a cada dia. Marta descobriu que o amor não se resume a palavras ou gestos grandiosos, mas a pequenas ações diárias. Preparar o café, enxugar lágrimas, escutar preocupações, ensinar valores. Cada esforço, cada sacrifício, tornava-se um tijolo na construção de um lar seguro e amoroso. Enquanto os meses passavam, Marta começou a perceber sinais de independência nos gêmeos. Eles aprendiam a organizar suas coisas, a ajudar em pequenas tarefas domésticas e a cuidar um do outro. Esses pequenos progressos encheram Marta de orgulho silencioso. Ela sabia que, apesar das dificuldades, estava criando não apenas crianças obedientes, mas seres humanos conscientes, resilientes e amorosos. O ano avançava e a rotina se consolidava, mas Marta nunca deixou que a exaustão apagasse a atenção que dedicava a cada momento com os gêmeos. No final de cada dia, quando os colocava para dormir, sentia uma mistura de cansaço e paz profunda. A vida que parecia impossível havia se tornado uma rotina cheia de propósito, e cada sorriso, cada gesto de carinho, era a recompensa que compensava todo o esforço. Antes de se deitar, Marta olhou pela janela do quarto e viu o céu escurecer lentamente. Estava cansada, mas sentia-se mais viva do que jamais estivera. A responsabilidade era enorme, os desafios eram constantes, mas havia algo inabalável dentro dela. A certeza de que não importa o que acontecesse, ela não desistiria. Pedro e Lucas dependiam dela, e ela, de uma maneira silenciosa e profunda, também dependia deles. Aquela rotina, tão desgastante e exaustiva, era também a prova de que Marta estava construindo algo maior do que qualquer trabalho ou esforço pessoal. Ela estava criando uma família, moldando vidas e corações, mesmo nos dias mais difíceis. Cada sacrifício era uma declaração silenciosa de amor e compromisso. Uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, ela estaria sempre ali, cuidando, ensinando e amando. E assim, entre pequenas vitórias e desafios constantes, Marta dava os primeiros passos de uma vida dedicada inteiramente àqueles dois pequenos. O dia começou como qualquer outro, com o canto dos pássaros e a luz tímida do amanhecer atravessando as janelas da pequena casa. Marta já estava de pé, preparando o café da manhã para Pedro e Lucas. Mas naquele dia, algo no ar parecia diferente. Um pressentimento silencioso, uma tensão que ela não conseguia explicar. Os gêmeos estavam animados para ir à escola, discutindo sobre qual desenho assistir mais tarde. Marta sorria, tentando ignorar o nó no estômago, concentrando-se em manter a rotina. Mas a vida, como sempre, tinha planos próprios. Enquanto arrumava os pratos, ouviu um grito que congelou seu sangue. Lucas, que brincava próximo à mesa, caiu de repente segurando o braço com força. Seus olhos se encheram de lágrimas e o choro tomou conta do pequeno corpo. Marta correu imediatamente, sentindo o coração disparar. Lucas! Meu Deus, Lucas! Ela gritou, tentando acalmar a criança. Ao erguer o braço do menino, percebeu que algo estava errado. A dor que ele sentia não era simples, havia um ferimento, e a preocupação tomou conta de Marta. Sem hesitar, ela pegou o telefone para chamar ajuda, mas a casa ficava distante de qualquer hospital. Cada segundo parecia arrastar-se, enquanto ela tentava manter Lucas calmo, murmurando palavras de conforto que ela mesma tentava acreditar. Pedro, assustado, segurava a mão de Marta e olhava para o irmão, sem entender completamente a gravidade da situação. Marta respirou fundo e decidiu agir. Conhecimentos básicos de primeiros socorros que aprendeu em cursos rápidos agora se tornavam essenciais. Com mãos firmes, mas cuidadosas, ela examinou o braço de Lucas, imobilizando-o da melhor forma possível enquanto aguardava a ambulância. O trajeto até o hospital foi tenso. Marta segurava Lucas nos braços, sentindo cada soluço e cada pequeno gemido de dor. O choro dele ecoava em seus ouvidos, e o desespero se misturava à determinação silenciosa. Não havia espaço para o medo. Apenas ação, cuidado e amor incondicional. No hospital, os médicos rapidamente atenderam Lucas, enquanto Marta permanecia ao lado, segurando sua mão e falando suavemente para tranquilizá-lo. O diagnóstico não era grave. O braço estava fraturado, mas com os cuidados adequados, se recuperaria totalmente. No entanto, para Marta, o impacto emocional foi enorme. Cada pequeno susto com os gêmeos pesava em seu peito, lembrando-a constantemente de quão frágil e preciosa era a vida daqueles dois pequenos seres. Durante os dias seguintes, Marta dedicou-se inteiramente à recuperação de Lucas.
As noites foram longas, com o menino chorando de dor ou medo e Marta sentada ao lado da cama, segurando sua mão, oferecendo palavras de conforto e beijos na testa. Pedro, embora mais independente, também demonstrava preocupação, mostrando sinais de empatia e carinho que Marta observava com emoção silenciosa. Essa primeira grande prova transformou algo em Marta. Ela percebeu que não se tratava apenas de cuidar fisicamente das crianças, mas de estar presente emocionalmente, mesmo quando o medo e a exaustão ameaçavam dominá-la. Cada lágrima que enxugava, cada abraço que oferecia, cada palavra de incentivo, era uma declaração silenciosa. Eu estarei aqui. Sempre. O vínculo entre ela e os gêmeos se fortaleceu ainda mais. Lucas começou a confiar plenamente nela, sentindo segurança em seus braços, mesmo nos momentos de dor. Pedro, embora ainda travesso e inquieto, demonstrava mais responsabilidade, aprendendo a cuidar do irmão e a respeitar a dedicação da mãe adotiva. Marta percebeu que o amor não apenas consolava, mas também moldava caráter, criando laços profundos e duradouros. Ao longo daquela semana, Marta também aprendeu a lidar com a culpa silenciosa que sentia. Perguntava-se incessantemente se poderia ter prevenido o acidente, se deveria ter sido mais atenta, mais vigilante. Mas logo percebeu que culpa não mudava o passado. O que importava era o presente, seu cuidado, sua dedicação e seu amor constante. Entre fraturas e lágrimas, pequenas vitórias surgiam. Lucas aprendeu a lidar com a dor. Pedro começou a ajudá-lo nas tarefas simples e Marta descobriu a força que não sabia que possuía. Ela percebeu que cada desafio, por maior que fosse, também trazia crescimento, para ela e para os gêmeos. Naquele capítulo da vida, Marta compreendeu algo essencial. Cuidar de outros exige coragem, paciência e entrega total. O amor não é um sentimento passivo. É ação constante, sacrifício diário e presença inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada lágrima enxugada e cada sorriso conquistado eram provas tangíveis de que sua decisão de assumir a responsabilidade pelos gêmeos tinha sido a escolha certa. Quando finalmente o braço de Lucas começou a sarar, Marta sentou-se na varanda, observando os dois brincarem no quintal. Havia alegria nas pequenas coisas, risadas, quedas leves, desafios superados. E naquele momento, Marta sentiu uma emoção silenciosa e profunda. Apesar de toda a dor e exaustão, ela estava exatamente onde precisava estar. A primeira grande prova havia passado, mas a vida ainda tinha muitos desafios reservados. Os anos seguintes passaram quase despercebidos, mas deixaram marcas profundas na vida de Marta e dos gêmeos. Pedro e Lucas, que antes eram crianças frágeis e dependentes, começaram a mostrar traços claros de personalidade, talentos e curiosidades. Cada pequeno avanço deles era celebrado silenciosamente por Marta, que ao mesmo tempo sentia o peso de responsabilidades crescentes. As manhãs ainda começavam cedo, com o aroma do pão caseiro e o som das crianças correndo pelo quintal. Mas agora, Pedro conseguia organizar seu próprio café da manhã e ajudar Lucas a se preparar para a escola. Marta observava com orgulho silencioso, enquanto eles se vestiam sozinhos, amarravam os sapatos e checavam se nada havia sido esquecido. Pequenas rotinas, antes um desafio quase impossível, agora se transformavam em lições de autonomia. Na escola, os gêmeos começaram a se destacar. Pedro demonstrava talento para a leitura e escrita, sempre curioso sobre histórias e fatos que Marta tentava ensinar nas horas vagas. Lucas, mais introspectivo, mostrava interesse por ciência e natureza, fazendo perguntas detalhadas e observando cada inseto ou planta com fascínio. Marta se orgulhava de cada conquista, mas também sentia preocupação com as dificuldades financeiras que limitavam oportunidades extras para eles. O trabalho de Marta continuava sendo exigente. Cada peça de roupa costurada, cada concerto realizado, era uma pequena vitória para manter a casa funcionando. Mas agora, ela encontrava formas de equilibrar o esforço com a atenção às crianças. Mesmo cansada, dedicava tempo para ler com eles, revisar deveres de casa e incentivar hobbies e talentos que surgiam aos poucos. Em uma tarde chuvosa, Pedro trouxe da escola uma nota alta em uma redação. Marta segurou a folha com as mãos trêmulas, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Lucas, ao perceber a emoção da mãe, sorriu e segurou sua mão, reconhecendo silenciosamente que cada esforço dela havia valido a pena. "Nós conseguimos porque você nos ensinou, tia Marta."
disse Pedro com a sinceridade inocente de uma criança. Essas pequenas palavras foram um bálsamo para Marta. Ela sabia que, embora a vida fosse difícil, estava conseguindo cumprir sua promessa silenciosa: cuidar deles, educá-los e prepará-los para enfrentar o mundo. Cada sorriso, cada conquista, era um lembrete de que amor e dedicação produzem resultados, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. No entanto, a vida também trouxe novos desafios. A adolescência começou a bater à porta, e com ela vieram mudanças de comportamento, teimosia e conflitos inevitáveis. Pedro começou a questionar regras, enquanto Lucas buscava mais espaço para explorar seus interesses. Marta precisou aprender a equilibrar disciplina e compreensão, garantindo que cada decisão fosse tomada com amor, mas também firmeza. Apesar de tudo, havia momentos de ternura que aqueciam o coração. Às vezes, os gêmeos se aproximavam dela sem motivo aparente, apenas para abraçá-la ou compartilhar uma pequena vitória do dia. Marta sentia-se fortalecida nesses momentos, percebendo que todo esforço, todo sacrifício, estava construindo algo maior, um vínculo profundo e inquebrável. A vizinhança, que antes a observava com curiosidade, agora passava a respeitar seu esforço. Alguns ofereciam ajuda prática, livros para estudo, roupas, pequenas quantias de dinheiro ou até conselhos para lidar com a educação das crianças. Marta aceitava com gratidão, mas sem perder sua independência. Aprendeu que força não é apenas resistência, mas também saber quando aceitar apoio sem se sentir diminuída. Com o tempo, Marta também começou a perceber a evolução emocional dos gêmeos. Pedro aprendeu a lidar com frustrações e derrotas, enquanto Lucas desenvolvia confiança em suas próprias decisões. Cada pequena conquista deles refletia diretamente o cuidado, a paciência e a dedicação de Marta. Ela entendia que criar crianças não era apenas prover alimento e abrigo, mas também cultivar caráter, valores e autoestima. Em uma manhã ensolarada, enquanto os gêmeos brincavam no quintal, Marta sentou-se no alpendre e refletiu sobre o caminho percorrido. Desde o acidente que mudou suas vidas, havia passado por noites intermináveis, desafios financeiros, doenças e medos constantes. Mas cada dificuldade enfrentada havia moldado não apenas os gêmeos, mas também a própria Marta. Ela se tornou mais forte, paciente e consciente. Pedro e Lucas, após meses de treino, conseguiram completar um projeto escolar de ciência que Marta ajudou a supervisionar. Quando os professores elogiaram os gêmeos e reconheceram o esforço da mãe adotiva, Marta sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente. Não havia aplausos, nem grandes celebrações, apenas a sensação profunda de que cada sacrifício tinha valido a pena. Naquele capítulo da vida deles, Marta compreendeu algo essencial. Criar filhos, mesmo que não fossem biologicamente seus, exigia coragem, paciência e entrega total. O amor não se media em palavras, mas em ações diárias, no cuidado constante e na presença inabalável. Cada pequena vitória dos gêmeos era uma prova silenciosa de que ela estava construindo algo maior do que uma casa. Estava construindo uma grande família. A vida na pequena casa já não era mais tão simples quanto antes. Pedro e Lucas estavam entrando na adolescência. E Marta começou a perceber mudanças sutis, mas significativas, em seu comportamento. Pedro, mais extrovertido, desafiava regras com frequência, testando limites e experimentando uma independência que, embora natural, deixava Marta preocupada. Lucas, mais introspectivo, buscava espaço para explorar seus interesses sozinho, afastando-se da mãe em momentos que antes eram de constante proximidade. Uma manhã de segunda-feira, Marta percebeu que Pedro havia mentido sobre o horário de chegada da escola. Ele disse que chegaria cedo, mas apareceu mais tarde, com desculpas improvisadas sobre o trânsito e os horários do ônibus escolar. Marta respirou fundo, lembrando-se de todas as vezes que precisou ser firme sem ser severa. Pedro, precisamos conversar, disse ela, a voz firme, mas calma. Ah, tia, não foi nada demais, respondeu ele, tentando desviar do assunto. Não foi nada? Você quebrou a confiança que construímos juntos. Isso é sério. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro abaixou a cabeça, mas Marta sabia que precisava manter a postura. Ela compreendia que a adolescência era um período de testes e erros, mas a disciplina, mesmo dolorosa, era parte do amor que sentia. Lucas, observando de longe, parecia compreender que a conversa não era apenas sobre regras, mas sobre responsabilidade e confiança.
Os desafios externos também surgiam de outras formas. A escola trouxe novas pressões, notas, tarefas mais complexas, atividades extracurriculares. Alguns colegas provocavam Pedro por sua origem humilde, fazendo comentários que machucavam silenciosamente. Marta, mesmo cansada, dedicava tempo para conversar sobre autoestima, resiliência e como lidar com situações injustas. Ela sabia que não podia protegê-los de tudo, mas podia ensinar-lhes a reagir com coragem e dignidade. Além disso, a pressão financeira aumentava. As contas continuavam apertadas e Marta precisava trabalhar ainda mais para garantir que a casa, a alimentação e materiais escolares estivessem sempre disponíveis. Muitas noites eram gastas costurando roupas ou fazendo pequenos concertos enquanto os gêmeos dormiam. Um sacrifício silencioso que ninguém, além dela e das crianças, percebia completamente. Mesmo com essas dificuldades, pequenos sinais de crescimento apareciam. Pedro começou a assumir mais responsabilidades em casa, ajudando Lucas com tarefas escolares e pequenas atividades domésticas. Lucas, por sua vez, começou a expressar seus sentimentos e opiniões com mais clareza, aprendendo a comunicar desejos e frustrações sem medo de ser repreendido. Marta sentia orgulho silencioso, percebendo que seu esforço diário estava moldando seres humanos conscientes e resilientes. Uma tarde, enquanto arrumava roupas no quintal, Marta ouviu Pedro discutindo com um colega na rua. Ao se aproximar, percebeu que a situação poderia se tornar violenta. Intercedeu rapidamente, usando palavras firmes e calmas. Pedro, eu sei que você está bravo, mas bater ou gritar não resolve. Vamos conversar. O garoto respirou fundo, abaixando os punhos, e Lucas, observando, sorriu com alívio. Marta percebeu que sua presença constante, seu exemplo diário, estava ensinando mais do que qualquer lição formal na escola. Ela estava moldando caráter, ensinando empatia, autocontrole e responsabilidade. Naquela noite, após colocá-los na cama, Marta refletiu sobre os desafios recentes. A adolescência trazia novos conflitos, mas também oportunidades para aprendizado e crescimento. Ela sabia que os gêmeos precisariam de orientação constante, mas também de liberdade para cometer erros e aprender com eles. Era um equilíbrio delicado, exigindo paciência, sabedoria e amor incondicional. Os dias passavam, e Marta continuava ajustando sua rotina para lidar com esses novos desafios. Ela descobriu a importância de pequenas pausas, uma conversa tranquila, um abraço inesperado, momentos de atenção exclusiva para cada um. Mesmo nos dias mais difíceis, esses pequenos gestos fortaleciam o vínculo que mantinha com os gêmeos. Com o tempo, Marta começou a perceber que o esforço diário estava começando a render frutos. Pedro demonstrava mais empatia pelos colegas e pelos mais jovens, enquanto Lucas aprendia a se posicionar de forma assertiva em situações sociais. Marta sentia que sua dedicação não apenas garantia a sobrevivência diária, mas também construía futuros sólidos e confiantes para os filhos que havia criado. Em uma manhã de primavera, aquecendo a pequena casa e iluminando o quintal onde Pedro e Lucas brincavam, Marta os observava de longe, tomando seu café e sentindo um misto de cansaço e orgulho. Cada passo dado pelos gêmeos era agora mais seguro, mais consciente, fruto de anos de cuidado, disciplina e amor constante. Pedro, sempre inquieto, estava aprendendo a se organizar melhor com os estudos. Sua dedicação começou a se refletir nas notas escolares. Boletins com notas altas, reconhecimento de professores e elogios sinceros. Lucas, tímido e introspectivo, desenvolvia habilidades notáveis em ciências e matemática, surpreendendo não apenas os professores, mas também Marta, que o acompanhava e incentivava em cada pequeno desafio. Um dia, Pedro chegou em casa radiante, com um envelope na mão. "Tia Marta, eu ganhei o prêmio de melhor redação da escola!" exclamou quase sem fôlego. Marta sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Agarrou a mão dele e olhou nos olhos do garoto. "Eu sabia que você conseguiria, Pedro. Estou tão orgulhosa de você." Lucas, observando, sorriu timidamente, mas Marta percebeu que ele estava igualmente contente pelo irmão. Naquele momento, a exaustão dos anos anteriores parecia desaparecer, substituída por uma sensação de realização silenciosa e profunda. Além das conquistas acadêmicas, Marta começou a notar mudanças no comportamento dos gêmeos. Eles estavam mais responsáveis, solidários e atentos ao mundo ao redor. Pedro ajudava Lucas nas tarefas mais difíceis e até se esforçava para cuidar de pequenas responsabilidades em casa. Lucas, por sua vez, mostrava mais confiança em si mesmo,
compartilhando ideias, opiniões e ajudando outros colegas que precisavam de apoio. A vida social da família também começou a se expandir. Alguns vizinhos, antes apenas observadores, começaram a se aproximar, elogiando o esforço de Marta e oferecendo pequenas ajudas. Livros, materiais escolares e até oportunidades de aprendizado para os gêmeos. Marta aceitava com gratidão, mas sempre mantendo sua independência e orgulho intactos. Uma tarde, Marta levou os gêmeos ao parque após uma semana intensa de escola e trabalho. Enquanto os observava correr e brincar, percebeu algo que a emocionou profundamente. Pedro e Lucas, embora ainda crianças, já exibiam sinais claros de caráter, empatia e compreensão. Cada gesto deles refletia a educação, o cuidado e o amor que Marta dedicava diariamente. "Olha, tia Marta, eu consegui completar a árvore genealógica para a feira da escola", disse Pedro, mostrando o trabalho. "E eu fiz o experimento que você me ajudou a planejar", acrescentou Lucas com um sorriso tímido. Marta sentiu lágrimas silenciosas escorrerem. Pequenas conquistas como essas, acumuladas ao longo dos anos, mostravam que todo o esforço e sacrifício não haviam sido em vão. Cada noite mal dormida, cada preocupação financeira e cada lágrima silenciosa se transformavam agora em frutos concretos, crianças confiantes, curiosas e preparadas para enfrentar o mundo. A rotina de trabalho continuava exigente, mas Marta agora via além do cansaço diário. Cada roupa costurada, cada concerto feito, cada hora dedicada à família era um investimento no futuro dos gêmeos. Ela percebia que, embora os dias ainda fossem difíceis, havia recompensas que o dinheiro não podia comprar. Orgulho, amor e a certeza de que estava construindo algo sólido e duradouro. No entanto, as conquistas também trouxeram novos desafios. A adolescência aproximava-se rapidamente, e Marta sabia que precisaria adaptar seu cuidado para lidar com mudanças físicas, emocionais e sociais nos gêmeos. Ainda assim, o sucesso recente fortalecia sua confiança. Se havia superado tantos obstáculos até agora, estava preparada para enfrentar os próximos capítulos da vida deles. Em uma noite calma, após colocar os gêmeos para dormir, Marta sentou-se na varanda, olhando o céu estrelado. Cada estrela parecia refletir pequenas vitórias. As primeiras palavras que Pedro aprendeu a escrever corretamente, os primeiros experimentos que Lucas realizou com sucesso, os momentos de disciplina seguidos de entendimento e crescimento. Tudo isso era fruto do amor silencioso e incansável que ela dedicava todos os dias. "Eu não poderia ter feito nada disso sem você, tia Marta", murmurou Pedro antes de dormir, a voz embargada pelo sono. "É verdade, tia", acrescentou Lucas apertando a mão dela. Marta sorriu, sentindo o coração aquecido. Naquele momento, compreendeu que a recompensa de uma vida dedicada ao cuidado e amor era muito mais profunda do que qualquer reconhecimento externo. O que construíra não eram apenas crianças bem-sucedidas, mas seres humanos íntegros, conscientes e resilientes. O tempo passava rápido demais, e Marta percebia cada mudança nos gêmeos com uma mistura de orgulho e nostalgia. Pedro e Lucas, que antes corriam pelo quintal como crianças cheias de energia, agora estavam crescendo, se tornando jovens conscientes e cheios de responsabilidades próprias. A casa, que sempre esteve cheia de risadas, brincadeiras e confusão, começou a sentir os primeiros sinais de silêncio. Pedro estava entrando na universidade em outra cidade. Marta o acompanhava durante a matrícula, observando cada gesto, cada escolha, sentindo um orgulho imenso, mas também um aperto no peito. Ver o filho que criou com tanto amor seguir um caminho próprio era emocionante, mas trazia consigo a certeza de que a casa estaria mais vazia. Lucas, mais introspectivo, passava a maior parte do tempo estudando em casa, preparando-se para concursos e projetos que exigiam dedicação. Marta observava o esforço dele com admiração silenciosa, percebendo que cada orientação, cada conselho e cada sacrifício feito ao longo dos anos haviam moldado dois jovens responsáveis e resilientes. Com a saída gradual dos gêmeos, Marta começou a sentir a solidão de forma intensa. A rotina que antes era cheia de movimento, agora tinha espaços silenciosos e ecoantes. Cada cômodo parecia guardar lembranças de risadas, choros e brincadeiras, e Marta às vezes se pegava revivendo mentalmente pequenos momentos do passado. Apesar da solidão, havia também satisfação profunda. Marta sabia que seu esforço não tinha sido em vão. Ela havia moldado não apenas crianças, mas seres humanos íntegros, capazes de enfrentar o mundo com confiança e caráter. Cada ligação,
Cada visita dos gêmeos era um lembrete silencioso de que o amor que ela dedicara durante anos se transformara em frutos concretos. O trabalho de costureira continuava sendo sua ocupação diária, mas Marta sentia que a motivação tinha mudado. Antes, cada esforço era para manter a casa e sustentar os gêmeos. Agora, era também para preencher o vazio silencioso que a ausência deles deixava. Ela se adaptava, mas os dias longos e solitários eram um lembrete constante de que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Uma tarde, Marta decidiu organizar o quarto dos gêmeos, que agora estavam fora com frequência. Enquanto arrumava roupas, brinquedos guardados e livros antigos, encontrou bilhetes e desenhos que eles haviam feito durante a infância. As lágrimas vieram silenciosas, mas Marta sorriu entre soluços. Cada lembrança era prova concreta do vínculo que jamais seria quebrado, mesmo que o tempo e a distância separassem fisicamente a família. Apesar da saudade, Marta também sentia orgulho. Pedro havia sido aceito em um estágio importante na universidade e Lucas estava se destacando em suas atividades acadêmicas. Cada conquista deles refletia o esforço de anos de dedicação, amor e paciência de Marta, que agora, em meio à solidão, podia contemplar os resultados de sua vida inteira. A vizinhança continuava próxima, oferecendo apoio discreto e carinho. Alguns se tornaram amigos próximos, visitando-a, ajudando com pequenas tarefas ou apenas compartilhando conversas que aqueciam o coração. Marta aprendeu a valorizar esses momentos, percebendo que a vida, mesmo com sua solidão, ainda podia oferecer conexões significativas e conforto emocional. Com o passar do tempo, Marta começou a perceber que sua vida não terminaria com a saída dos gêmeos, mas que entrava em uma nova fase. Ela podia finalmente dedicar tempo a si mesma, explorar interesses antigos e desenvolver novas habilidades que antes eram impossíveis de perseguir devido às responsabilidades diárias. Naquela fase de transição, Marta também refletiu sobre seu legado. Sabia que havia dado tudo de si para criar os gêmeos com amor, disciplina e atenção, e que cada decisão tomada, cada sacrifício feito, havia contribuído para formar os homens que eles se tornavam. Essa consciência trazia paz, mesmo diante da solidão inevitável. Em uma noite silenciosa, enquanto olhava para o céu estrelado, Marta sorriu sozinha. A casa podia estar mais silenciosa, os quartos mais vazios, mas o coração dela estava cheio de memórias, amor e orgulho. Ela havia cumprido sua missão com coragem, paciência e entrega total, e agora podia finalmente contemplar a vida que ajudou a construir. Marta agora, com os cabelos grisalhos e o corpo mais cansado, ela se sentava na varanda todos os dias, observando o mundo com tranquilidade. Pedro e Lucas já eram homens. Suas visitas não eram mais diárias, mas cada encontro era repleto de lembranças, risadas e histórias compartilhadas. Marta os observava com orgulho silencioso. Os garotos, que um dia precisaram tanto de cuidado agora, eram fortes, responsáveis e gentis. Cada característica, cada traço de personalidade refletia os anos de amor e dedicação que ela havia investido sem esperar reconhecimento. Naquele dia, Pedro trouxe sua filha pequena para conhecer Marta. A avó improvisada, agora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho, sentiu o coração se expandir ao segurar a menina nos braços. Lucas, por sua vez, conversava animadamente sobre sua carreira, relatando desafios superados e conquistas alcançadas, enquanto Marta ouvia com atenção e orgulho. «Tia Marta, você não imagina o quanto nos ajudou a ser quem somos hoje», disse Pedro, olhando nos olhos dela. «Tudo o que somos, devemos a você», acrescentou Lucas, com sinceridade que emocionou Marta. A casa, agora mais silenciosa, carregava ecos de um passado intenso. Noites em claro, lágrimas, sorrisos, brincadeiras, discussões e reconciliações. Mesmo com a idade avançada, Marta continuava mantendo pequenas rotinas, cuidando do jardim, preparando refeições simples e mantendo a casa organizada. Essas tarefas, embora exaustivas, davam sentido ao seu dia e lembravam-na de que, mesmo sozinha, sua vida ainda podia ser plena e significativa. Em uma tarde ensolarada, enquanto os gêmeos a ajudavam a plantar novas flores no quintal, Marta sentiu uma onda de emoção profunda. Toda noite sem dormir e todo o sacrifício havia construído algo eterno. «Lembra quando você cuidava da gente mesmo quando não tinha tempo para nada?» perguntou Lucas com um sorriso. «E nós chorávamos, brigávamos e você ainda nos abraçava sem desistir», acrescentou Pedro, rindo levemente.
Marta sorriu, sentindo o coração aquecido. Ela percebia que o maior presente que havia dado aos filhos que criou não eram bens materiais, mas sim amor, segurança, valores e confiança. Tesouros que nenhuma riqueza poderia substituir. Naquela fase da vida, Marta também refletia sobre sua própria trajetória. Lembrava-se das primeiras semanas com os gêmeos, das dificuldades financeiras, das noites sem dormir, das doenças e acidentes, das pequenas vitórias e dos momentos de alegria que pareciam simples, mas eram essenciais. Cada memória trazia uma mistura de cansaço, orgulho e gratidão. O tempo, embora inexorável, não apagava o amor que sentia. Os gêmeos, agora homens capazes e compassivos, eram a prova concreta de que seu amor havia transformado vidas de forma profunda e duradoura. Naquela noite, depois de todos irem embora, Marta sentou-se novamente na varanda, olhando o céu estrelado. Ela havia cumprido sua missão de vida com coragem, paciência e entrega total. E enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Marta sentiu-se em paz. Ela sabia, profundamente, que o laço que construiu com Pedro e Lucas jamais seria quebrado. Os cabelos de Marta já estavam quase todos brancos quando a casa voltou a ganhar movimento. Agora era Pedro e Lucas que chegavam cedo para ajeitar o quintal, consertar alguma porta que rangia, trazer frutas frescas e sentar na varanda com ela para conversar. Marta já não tinha tanta força. Os passos eram lentos, a respiração mais curta, e às vezes ela esquecia o que ia dizer no meio da frase. Mas os olhos continuavam os mesmos, firmes, bondosos, atentos, olhos de quem passou a vida inteira cuidando. Numa manhã tranquila, Lucas apareceu primeiro, trazendo pão quente da padaria. Marta estava sentada na mesma cadeira de sempre, observando o sol nascer por trás das árvores. Chegou cedo hoje, ela disse sem surpresa, com um sorriso calmo. Eu gosto de vir antes do dia correr, tia, respondeu ele, colocando uma manta sobre os ombros dela, sem que ela precisasse pedir. Logo depois, Pedro chegou com a filha pequena pela mão. A menina correu até Marta e se sentou ao lado dela, apoiando a cabeça em seu braço. Marta passou a mão devagar pelos cabelos da neta de criação, sentindo o mesmo calor que sentia quando os gêmeos eram pequenos. Eles ficaram ali, os quatro, sem pressa. O café foi simples, pão, manteiga e café fraco, do jeito que Marta gostava agora. Conversaram pouco, porque não era mais preciso dizer muito. Quem ama de verdade se entende no silêncio. Com o passar do dia, Pedro e Lucas começaram a organizar o quintal. Não era um gesto forçado, nem obrigação. Era retribuição. Não aquela que alguém cobra, aquela que nasce do coração, de quem sabe o valor do que recebeu. Marta observava, quieta. Sentia orgulho, sentia paz. Quando a tarde caiu, ela chamou os dois para perto. Vocês cresceram, disse com voz baixa, mas firme. Crescemos porque você ficou em pé por nós, respondeu Lucas. Pedro assentiu. Ele segurou a mão dela, agora fina, delicada como papel. A gente sabe o que você fez e a gente não esquece. Marta sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de descanso. O tempo havia levado muitas coisas, a força, a pressa, a juventude, mas tinha deixado o essencial, amor. Amor suficiente para atravessar uma vida inteira. Quando a noite chegou, Marta voltou à varanda. Os gêmeos ficaram ali com ela até as estrelas surgirem. Não havia tristeza naquele momento, nem despedida. Havia só presença. Agora era a vez deles cuidarem. E Marta deixou. Pela primeira vez na vida, ela deixou ser cuidada, com a mesma delicadeza com que um dia segurou aqueles dois bebês nos braços. Ali, no balanço lento da cadeira, com os filhos ao lado, ela entendeu. O amor que se dá, volta. Sempre volta.